Olá, meninas, tudo bem? Bem-vindas à nossa primeira aula do Clube do Livro, onde a gente vai discutir um pouquinho sobre o que acontece no capítulo 1 do livro Anne de Green Gables. Bom, antes da gente começar, eu queria falar que a gente vai precisar usar o caderno e o dicionário que vocês ganharam no concurso de redação e desenho do ano passado. Bom, a gente vai fazer um diário de leituras e eu vou compartilhar o meu diário de leituras com vocês em forma de apresentação, porque para mostrar o caderno, né, pelo vídeo fica difícil. Nas nossas aulas presenciais, vocês vão poder usar o caderno de vocês, mas é melhor que vocês usem um caderno que vocês possam levar para casa. Então, por isso eu sugiro o caderno que vocês ganharam ano passado. Pois conforme vocês forem lendo o capítulo e encontrarem palavras que vocês não conhecem, então vocês escrevam no diário enquanto vocês leem, ou alguma frase bonita que vocês leram e acharam interessante, ou que tiveram um significado especial para vocês, vocês podem transcrever essas passagens especiais. Alguma característica especial dos personagens com que você se identifica, ou pelo contrário, né, que você acha muito feio, fala, não, olha, nessa parte aqui do livro fala que a senhora Rachel Lynn era muito curiosa, e eu não gosto de pessoas curiosas. Então, vocês sempre façam a leitura dos capítulos do livro com o diário de leituras perto, para vocês fazerem essas anotações. Bom, eu vou compartilhar nessa aula as minhas anotações com vocês, as partes do livro que eu destaquei, e para mostrar para vocês mais ou menos como fazer. Bom, eu vou compartilhar aqui a apresentação. Eu espero que vocês estejam conseguindo ver. Opa, estava na página errada. Bom, o título do primeiro capítulo é A Senhora Rachel Lynn é Surpreendida. Bom, eu peguei imagens do seriado da Netflix, porque eu imagino que muitas de vocês já tenham assistido, ou pelo menos já tenham visto passar, né, algum pedaço. Ele é muito legal, mas o livro é mais rico em detalhes e tem algumas coisas diferentes e adaptadas, né, porque o seriado não pode ser 100% fiel ao livro. Tem algumas limitações. Bom, nesse primeiro capítulo, eu queria mostrar para vocês as características de alguns personagens e ambientes que vão estar presentes ao longo de toda a história. No primeiro lugar, a senhora Rachel Lynn, né? Afinal de contas, o nome dela está até no título do capítulo. Algumas características dela é apresentada. Mostra que ela é uma pessoa muito atenta à decência e ao decoro, é uma dona de casa notável que faz o seu trabalho muito bem feito, porém, ela, além de ser muito atenta e diligente nas suas responsabilidades, ela também é muito atenta aos afazeres dos demais e muito curiosa. Então, ela gosta de saber de tudo que está acontecendo na cidade, gosta que tudo esteja acontecendo da forma correta e decente, né? Ela não gosta de nada imprevisível, ela não gosta de nada não usual. Seria, sim, aquela pessoa que faz tudo sempre muito correto, sempre anda na linha, que é tudo certinho nos mínimos detalhes. Já o Matthew Cuthbert, ele é irmão da Marilla e mora em Green Gables. Bom, um outro aspecto que eu esqueci de falar da senhora Rachel Lynn é que a casa dela fica perto da avenida principal de Avonlea. Então, é muito difícil alguém entrar e sair da cidade sem que ela veja, porque a casa dela fica estrategicamente localizada na estrada, então todo mundo que passa por ali, ela vê e fica sabendo. Já o Matthew Cuthbert mora em Green Gables, que é o oposto. É uma fazenda que fica mais afastada, é até um pouco difícil de chegar. Quando a senhora Rachel Lynn está indo lá em Green Gables para perguntar para a Marilla o que é que aconteceu, que fez o Matthew sair num dia de semana para ir para a cidade todo bem arrumado, ela reclama, né, que é longe, que as pessoas ficam se escondendo em Green Gables, que é muito difícil de chegar lá. Porém, ela também fala que é muito organizada, apesar de ser distante, a fazenda é muito bem cuidada pela Marilla. Mas o Matthew Cuthbert, ele é um senhor, o oposto da senhora Rachel Lynn. Ele é muito, muito tímido, quase não conversa, quase não sai de casa, super discreto e reservado. Na verdade, ele gosta de passar despercebido.
E o que acontece? Num dia de semana, que o normal seriam as pessoas ficarem trabalhando e cuidando dos seus afazeres, né, cotidianos, ela vê o senhor Matthew Cuthbert com as suas melhores roupas de colarinho branco. Colarinho é essa parte aqui da gravata, né, que é a parte branca aí da foto, fica aqui na garganta. Todo engomadinho, na carroça indo para a cidade. Ela acha aquilo muito esquisito, porque o Matthew quase nunca sai de casa e dia de semana não era o dia de sair, né? Se ainda fosse um domingo, poderia se supor que ele estivesse indo para a igreja, mas não é domingo. Então ela fica muito curiosa, sem saber o que aconteceu e não consegue conter a sua curiosidade. Ela tem que ir até Green Gables para perguntar para Marilla por que o Matthew Cuthbert estava, né, indo para a cidade naquele dia que não era o comum acontecer. E quem é Marilla? Marilla é a irmã de Matthew. Ela é uma senhora não tão jovem, a gente sabe que ela tem aproximadamente a idade da senhora Rachel, então já é uma mulher mais velha, porém ela nunca casou e não teve filhos. O que era pouco comum, na verdade a regra era as mulheres casarem, terem seus filhos e suas famílias. Marilla não, Marilla morava com o irmão em Green Gables, que era a casa dos pais dela. Bom, Marilla também é uma senhora, uma dona de casa muito diligente. A casa dela está sempre muito, muito, muito limpa e organizada. Ela sempre estava ocupada com seus afazeres, seja cozinhando, seja limpando a casa, e quase nunca parava para descansar. Morava em Green Gables, que ficava afastada da rua principal e também era a residência, né, dos irmãos Cuthbert, como eu já comentei com vocês. Bom, eu tentei trazer essas imagens para alimentar a imaginação de vocês na hora que vocês estiverem lendo, e eu gostaria de destacar um aspecto do livro. Quando a Marilla conta para a senhora Rachel que eles vão adotar um menino para ajudar o Matthew com os trabalhos da fazenda, a senhora Rachel Lynde acha que é um absurdo, ela fica assim indignada, assustadíssima, ela acha que é uma péssima ideia e fica chateada, né? Porque a Marilla tomou a decisão com o Matthew sem sequer perguntar a opinião dela, né? Da senhora Rachel Lynde, nem perguntou o que ela achava daquilo, ela achava que ia ser um desastre, completo desastre. E aí ela faz uma sugestão para Marilla. Por que vocês, em vez de, né, adotarem um menino, por que vocês não contratam um garotinho francês? E a Marilla acha aquela ideia muito pior do que adotar uma criança, porque ela desconfia dos estrangeiros, né? Os garotinhos franceses eram estrangeiros, e a Marilla acha que é melhor adotar um órfão canadense do que adotar não, né? Contratar um garotinho francês para ajudar com os afazeres da fazenda, ajudar o Matthew com os afazeres da fazenda. Bom, é importante destacar, para efeitos de contextualização, que o Canadá ele é parte de um grupo de países que chama Commonwealth, que eram parte do Império Britânico, da Inglaterra. Há muito tempo atrás, a Inglaterra era o país mais poderoso do mundo, parecido com o que os Estados Unidos é hoje em dia, o país mais rico, mais conhecido. Enfim, antes, na época que acontece a história da Anne, era a Inglaterra. Eles eram um império, eles tinham domínios em vários lugares do mundo. Dentre as regiões que faziam parte da Commonwealth, além do Reino Unido, tinha o Canadá, a Austrália, a Nova Zelândia, a África do Sul. E até hoje existe a Commonwealth, e esses grupos de países ainda fazem parte desse grupo, só que hoje em dia cada um tem mais autonomia em relação ao Reino Unido do que tinham antes. Eles têm uma relação mais de amizade. E naquela época, né, ainda na época da história da Anne, era uma relação um pouco mais próxima, assim, digamos. O Reino Unido era mais influente, né, na condução da vida política e econômica da Commonwealth. Bom, aconteceu que, ao longo do século XIX e um pouco também para o século XX, são os anos onde acontece a história da Anne, existiu uma política de imigração de crianças das colônias
que a Commonwealth tinha ao redor do mundo, os lugares que eles conquistavam, para os países, né, que faziam parte do Império Britânico, que constituíam a Commonwealth. E o nome desse programa era Home Children, que ao pé da letra significa crianças da casa. Bom, essas crianças que moravam antes, né, nas colônias que o Império Britânico conquistava e não tinham famílias, acabavam ficando desamparadas, elas iam para os países da Commonwealth, né, que era do Império, para trabalhar. Mas elas vinham de vários lugares que o Reino Unido conquistou, e especialmente alguns territórios próximos da França. Acontece que existia uma rixa, digamos assim, uma implicância histórica entre a França e a Inglaterra, por conta de vários motivos que não convém detalhar agora, mas como os canadenses eram muito mais próximos dos ingleses do que dos franceses, eles tinham essa desconfiança dos estrangeiros. E então a Marilla achava melhor, né? Tinha esse preconceito mesmo, um preconceito bobo, que era melhor adotar um órfão canadense do que contratar um estrangeiro. Porém, também é uma atitude muito positiva, né? Adotar um órfão. Afinal de contas, ajudaria a criança a ter um lar e uma vida um pouco melhor. Esse é o contexto todo do primeiro capítulo. E a partir do segundo em diante, outras coisas vão acontecer e a gente vai entendendo melhor os preconceitos de cada personagem, os defeitos e as qualidades, porque nem todos os personagens têm só qualidades ou só defeitos. Alguns, por exemplo, a senhora Rachel Lynn, ao mesmo tempo que ela é uma dona de casa muito diligente, faz todo o trabalho bem feito, participa de tudo na comunidade, é referência para muita gente, ao mesmo tempo ela é curiosa, gosta de fazer fofoca, né? Gosta de ficar sabendo da vida das pessoas e saber tudo que está acontecendo e dar pitaco na vida de todo mundo. E a Marilla também é uma dona de casa muito diligente, já é mais discreta, mais organizada, gosta de ficar mais afastada, porém ela tem esse preconceito com os garotinhos franceses, que ela chama, que são essas crianças que participaram desse programa de imigração, né, da Commonwealth. Bom, eu espero que isso ajude vocês a entender melhor o primeiro capítulo e eu quero muito saber o que chamou a atenção de vocês nesse capítulo, né? Quais foram as características dos personagens que vocês mais notaram, se teve alguma palavra que vocês não conheciam e vocês foram pesquisar e descobriram o significado. Enfim, tudo isso vocês vão compartilhar comigo ao longo das nossas aulas, lá no projeto, e também vocês podem comentar no nosso Instagram, Vioridas, tá bom? Então, vou encerrar essa aula, a gente conversa mais na nossa aula presencial e lá no Instagram, tá bom? Um abraço, meninas, até mais!